Sejam muito bem-vindas ao nosso 8º episódio do PodPed, o podcast que é pensado com muito carinho para você. A gente fala sobre maternidade, educação, saúde, criação de filhos. O episódio de hoje ele tá super bacana, é um tema super em alta nesse momento e a gente sabe que vai aumentar nas próximas semanas. O nosso assunto de hoje é bronquiolite e para isso a minha convidada é a fisioterapeuta respiratória, especialista em pediatria, porque a gente tem muitas fisioterapeutas respiratórias, mas eu trabalho sempre com a que é especialista em pediatria, por isso ela é minha convidada. Ela é minha convidada porque ela tem o meu respeito como profissional, uma excelente profissional, muito empática, muito humana e que leva a nossa missão e valores da clínica, que é a humanização. Seja muito bem-vinda, Letícia Prado. Obrigada pelo convite, doutora. É uma honra imensa estar aqui com você, para a gente conseguir conversar com as famílias e divulgar o conhecimento tão importante sobre esse assunto, que uma família bem orientada é uma família que ajuda a conduzir bem o tratamento, né? Exatamente. Eu falo assim que informação salva vidas, porque quando a pessoa sabe, quando ela vê algo errado, ela fala, não é bem assim. Eu já ouvi, eu já aprendi que não é dessa forma, né? Exato. Mas vamos já entrar no nosso assunto. Vamos falar sobre bronquiolite. Lê, o que é a bronquiolite? Então, assim, a bronquiolite é uma infecção viral, né, do sistema respiratório que acomete, sobretudo, crianças aí, bebês até o 24º ano de vida, né, mês de vida, no caso, até os 2 aninhos ali. Então, qualquer vírus respiratório que a criança tenha, seja infectado por esse vírus, pode ser Covid, influenza, e o que a gente mais, né, o mais prevalente, que é o VSR, né, o vírus sincicial respiratório. Então, se o bebê ele tiver infectado por esse vírus, ele pode desenvolver, então, a bronquiolite. E é uma doença viral, portanto, que causa aí uma obstrução, uma inflamação nos pequenos condutos da via aérea do bebezinho, lá no brônquilo terminal, lá no fundinho do pulmão, perto de onde a gente tem a troca gasosa ali, é onde a gente tem essa disfunção chamada bronquiolite, uma inflamação dos bronquíolos terminais ali do ramo respiratório do bebê. Eu costumo explicar assim para a mãe que, imagina, mãe, que é um cano. E eu falo assim para a mãe, imagina que é um cano mesmo, e aí o cano, ele tá, por um processo inflamatório, ele tá mais estreitado, né? Então, a gente vê ali uma diminuição do calibre. Eu gosto de ensinar isso porque elas parecem que entendem melhor. Então, vocês já sabem o que é bronquiolite, já sabem qual é a causa, que ela já respondeu aqui até mesmo antes de eu perguntar. A bronquiolite, ela é causada por vírus, a grande maioria é o VSR aí em 60% dos casos, mas pode ser outros vírus também. E aí quando a gente fala que a gente já sabe o que é e a gente já sabe o que causa, a gente vai para prevenção. Então, como a gente não vai ter isso, como a gente não vai expor os nossos filhos à bronquiolite? Quais são as maneiras que nós podemos evitar do nosso filho ter bronquiolite? Bronquiolite, a gente sabe que a prevenção, ela é sempre o melhor tratamento, né? Então, assim, uma das maneiras que eu gosto de orientar as famílias e como prevenir tudo isso, primeiro é o esquema vacinal completo, é ter o esquema de vacinação ali completo. Uma outra forma também de prevenção é manter ali sempre uma higienização das mãozinhas, uma higienização se for uma criança que já vai para creche, já vai para escola, manter os materiais que é de uso pessoal, que vai para a escolinha, manter isso higienizado, manter os ambientes arejados dentro de casa, fazer a lavagem nasal, isso é uma forma, né, nós vamos falar um pouquinho sobre isso melhor, mas é uma das formas também de prevenir, né, essa inoculação do vírus e o desenvolvimento, portanto, da bronquiolite, e também, né, ter essa questão da orientação e evitar, obviamente, isso parece, assim, bem simplório, mas isso é a chave, evitar o contato com pessoas, com adultos, com sintomas respiratórios, o que às vezes para um adulto eu tô com a rinite atacada, às vezes é algo muito simples, mas para um bebê pode ser o desenvolvimento de uma bronquiolite, né? Então, quem é meu paciente já sabe que eu sou muito chata em relação à visita e ainda falo, coloca a culpa na pediatra, fala que sua pediatra é muito chata e que ela falou que não era para receber visita. Quando, principalmente, eu sou bem chata? Até os 2 meses e meio, porque a gente sabe que as principais vacinas começam ali com 2 meses, e a gente vai ter a proteção, começa a gente ter a proteção dessas vacinas ali com 2 semanas. Então, o bebê nasce, vai receber hepatite na maternidade, sai da maternidade, vai receber a BCG.
Mas quando a gente está pensando em mais quadros respiratórios, eu preciso de pelo menos 2 semanas das vacinas dos 2 meses. E aí, assim, se for uma pessoa que precisa realmente visitar, então, por exemplo, o avô, a avó, a tia, alguém muito próximo dessa criança, eu oriento regras de etiquetas básicas, como por exemplo, vai lá visitar, vai tomar um banho antes de ir, colocar uma roupa limpa, o calçado fica para fora da casa da pessoa, você chegou, você vai lavar as mãos com sabonete líquido, a gente não vai usar sabonete em barra, onde o que você está deixando de sujeira ali fica para outra pessoa. Depois disso, vai passar um álcool 70, que eu prefiro o álcool 70 líquido, e aí você vai fazer o uso de máscara, porque eu fui lá visitar hoje, então, a filha dela, e eu tô ótima, não tenho nada. A filha dela tá com 7 dias de vida, muito minha amiga, eu fui lá visitar. Aí, amanhã eu começo com sintomas respiratórios, tosse, coriza, mas 24 horas antes eu já tô transmitindo esse vírus. Então, o que para mim, 2, 3 dias se resolve e fica bem, eu posso propiciar nessa criança, levar essa criança a um quadro de bronquiolite, o que às vezes pode levar até essa criança à internação. Por isso é tão importante, eu falo, evitar as visitas nesse período. E agora a gente sabe que a circulação de vírus, influenza, a gente tem um pico aí em abril, e essencial a gente começa agora e vai até maio, então a gente já sabe o que vai acontecer. Então, se a gente conseguir prevenir, melhor. Outra coisa que eu sempre oriento, evitar visitas em lugares, o shopping, que é o mesmo ar-condicionado. Então, se você for sair com essa criança, que é um bebê, dê preferência por lugares abertos. Eu quero ir no restaurante. Opte por restaurantes ao ar livre. Eu acho que essas coisas pequenas de prevenção fazem muita diferença. E aí, quando a gente fala de prevenção também, hoje a gente já tem vacina contra VSR. E aí, é muito comum que os pais me perguntarem assim, doutor, então, saiu essa vacina nova, quero vacinar minha criança. A vacina, gente, neste momento, ela está licenciada para gestantes de 24 a 36 semanas. Então, como você pode proteger o seu filho? Se você tiver gestante, você vai se vacinar e os seus anticorpos vão passar para essa criança. É dessa forma que a gente vai prevenir a criança. Agora, ainda, a gente não tem vacina licenciada para criança. Então, a gente tem para gestantes, a gente tem para idosos e a gente tem para adultos com comorbidades. Então, se o adulto ele tem asma, se ele tem DPOC ou qualquer outra doença de base, aí sim. Então, eu sempre oriento que... Aí, a gente está falando de VSR, mas a gente tem outros vírus também, que a gente também falou aqui que causam bronquiolite. Então, por exemplo, influenza. A vacina está em dia, então, quanto a gente puder trabalhar com prevenção, é muito melhor do que tratamento. Mas não deu certo, não fizeram a prevenção adequada e a criança está com bronquiolite. E agora, doutora? E agora, Letícia? O que eu faço? Qual que é o tratamento dessa criança em vigência de uma bronquiolite? Então começou ali com sintomas, né, gripais, e a gente tem que já contatar o profissional, né, da escolha ali, da sua confiança, pediatra, né? E como que a gente consegue tocar esse tratamento? A gente sabe que atualmente nós não temos um tratamento específico para o VSR, específico para a bronquiolite, né? O que a gente tem ali são os sintomáticos, mas nós temos a fisioterapia como um tratamento que muda o desfecho. Até o ano passado, o ano retrasado, saiu uma revisão da Cochrane, que é uma base de dados bem robusta de evidência científica, que nos diz, né, que determina alguns tratamentos. O que a gente tem que fazer, né, em algumas doenças. E saiu para bronquiolite. E é interessante que nessa revisão, eles colocaram que a fisioterapia respiratória realizada nos bebês, né, com bronquiolite diminuiu o score de gravidade do bebezinho. Então, a gente sabe que fazer a fisioterapia quando o bebê está com bronquiolite diminui o risco desse bebê ter uma complicação. Que complicação que a gente está falando? Dele evoluir para um quadro mais grave e necessitar de internação hospitalar. Então, a gente tem as evidências apontando para esse tratamento, um tratamento que não é farmacológico e que vai atuar principalmente nas disfunções que esse bebê pode apresentar. É claro que cada bebê pode ter um perfil inflamatório diferente, né? A gente sabe, por exemplo, que os prematuros, eles têm um perfil inflamatório muito maior do que os bebezinhos que nascerão a termo. Então, são bebês que podem, os prematuros, estou falando, podem ter um perfil de bronquiolite um pouco mais acentuado do que os que não são, né, que não nasceram prematuros, mas de modo geral a gente consegue estar atuando em qualquer uma dessa classificação, seja uma bronquiolite leve, moderado ou até mesmo no score mais grave.
né? E dentro da físio, a gente vai trabalhar, então, qual que é a principal repercussão, né? Que normalmente as mães conseguem notar isso. Grande parte das disfunções respiratórias, elas cursam com o aumento da produção de secreção, devido à inflamação, né? Inicialmente ali no epitélio de revestimento pulmonar. Então, a gente tem esse aumento da produção de secreção, que é o que mais perturba a vida do bebê, porque vai dificultar... E da mãe também, né? E da mãe, a mãe porque fica daí aflita. a criança não dorme, a mãe não dorme, Não fica dorme. aquele desespero em casa. Exato. Daí o bebê não mama, porque muitas vezes não tá, tem que competir entre mamar e respirar. E o que é mais importante para o bebê nesse momento? Tentar respirar. Então, ele sempre pode, né, diminuir a ingesta da amamentação, dependendo da criança, pode ficar mais irritado, perturbar o sono e ficar com aquela respiração mais ofegante e até mesmo apresentar o esforço respiratório, que é um quadro aí que já demanda, né, uma urgência pediátrica, dependendo do nível que tiver. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem aí um escopo enorme de tratamento que a gente pode fazer, desde técnicas manuais, que são no bebê de 0 a 24 meses, né, até 2 aninhos, são as técnicas mais indicadas, são as técnicas que a gente faz com a mão, então é a própria terapia manual, os bebês já respondem muito bem à terapia manual, mas dependendo ali na bronquiolite moderada grave, a gente já tem que lançar mão de recursos, de instrumentos, e é uma terapia um pouco mais avançada, para ajudar esse bebê, não só na remoção de secreção, né, mas também na perca de volume pulmonar, no aumento da ventilação do pulmão, para ajudar esse pulmão a oxigenar melhor, para reduzir o esforço respiratório. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro da fisioterapia. Muitas vezes, as próprias mãos a gente consegue aí tocar o tratamento, mas também tem essa opção também tem essa prescrição que a gente pode fazer de acordo com o estado clínico que a criança tá. Gente, algo que me deixa muito feliz é que lá na clínica nós trabalhamos muito com métricas, então tudo é muito número, a gente é baseado em número o tempo inteiro. E aí, analisando os nossos últimos números, é impressionante a quantidade de pacientes meus hoje que vão para a internação, porque a gente conseguiu uma redução assim drástica com um tratamento conjunto. Então, hoje, você como físio, respiratória, fono, TO, não para só bronquiolite, mas para N casos, como nossa taxa de internação hospitalar diminuiu. E isso é muito importante porque, por exemplo, quando a gente pensa na bronquiolite, não tem um tratamento específico, não tem... E, às vezes, muitas vezes, essa criança ela é internada ou para um oxigênio, se necessário, para fazer fisioterapia respiratória no hospital... E mais nada, porque não tem um medicamento. Às vezes, em alguns casos, a gente usa um corticoide, em alguns casos a gente usa um broncodilatador, mas não é via de regra que a criança responde. E como isso de trabalhar os profissionais em conjuntos, como pediatra e fisiorrespiratória, eu vou colocar um adendo aqui, que fisiorrespiratória pediátrica, tá? Porque eu vejo muitas fisioterapeutas respiratórias atendendo criança e é diferente, gente. É a mesma coisa. Eu sou médica, então eu posso atender qualquer pessoa? Posso. Eu sou a melhor pessoa para atender um idoso? Não, gente, eu não sou. Eu não tenho a experiência que um idoso precisa. Eu não tenho... Eu posso sim, tá? Estou capacitada pelo meu CRM a atender qualquer pessoa, mas sou a melhor opção para esse idoso? Não, não sou. Eu sou a melhor opção para a criança, porque o que eu faço todo dia é a minha experiência, são mais de 15 anos de experiência fazendo isso, cada vez me aperfeiçoando mais, a mesma forma que a fisioterapeuta respiratória pediátrica. O foco dela é a criança, e eu não gosto que fala que a criança é um mini adulto, porque a criança não é um mini adulto, é completamente diferente. A anatomia, tudo muda na criança. A forma como a gente vai trabalhar com essa criança, e isso é uma coisa que eu gosto muito de você, por isso você foi convidada a fazer parte do meu time, a estar aí sempre atendendo meus pacientes, que é a humanização. Porque na criança, se eu não tenho essa aproximação, esse vínculo com a criança, a empatia, você não consegue trabalhar. Como que você consegue tocar as manobras? Grande parte delas são manuais. Como você consegue fazer isso de forma adequada se você não gera uma conexão com a criança? Exato. Não tem como, né? Então, isso é uma coisa que quem trabalha com criança tem experiência para poder fazer isso e conduzir de forma muito boa.
E eu acredito que o trabalho, ele funciona melhor quanto mais casado é e mais eu chamo de multidisciplinar. Então, por exemplo, a Lê, ela atende um paciente meu, na hora ela tá falando comigo, Rê, tá assim, 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 vamos ajustar assim, assim, assim. E eu com ela, tô te encaminhando um paciente assim, 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 você vai fazer isso. À noite vamos ver se a gente consegue expandir mais. Exato. Ou seja, a gente tá ali em contato muito de perto. E isso faz toda a diferença. Inclusive, essa semana, 2 pacientes meus que estão em acompanhamento com ela, eles só não foram internados por conta disso, porque tinha uma equipe muito fechada para falar assim, não, eu tenho total confiança que ela vai lá, que vai acompanhar de perto e que em último caso essa criança vai ser internada e as nossas 2 crianças não foram internadas, estão evoluindo muito bem. Então, como esse tratamento casado faz a diferença? Porque imagina assim, ó, eu vou te encaminhar para uma fisiorrespiratória, pediatra X, conversou com ela, discutiu o caso, sabe o quão boa essa profissional é ou não? Essa profissional que atendeu, ela teve um retorno para sua pediatra? Você tem o acesso à sua pediatra 3 horas da manhã, se piorar o padrão respiratório para ligar? Coloca aqui nos comentários para mim. Você que não é meu paciente, você tem acesso à sua pediatra 3 horas da manhã se você precisar? Isso vai fazer toda a diferença se você vai se dirigir a um pronto-socorro e muitas vezes ser atendida por um profissional que nem pediatra para você ter uma criança tratada em casa de forma humanizada e que responda muito bem a esse tratamento. Então, eu falo assim que essa humanização, esse conforto, essa segurança é algo que, para mim, assim, é impagável, não tem preço. Não tem preço. Porque você não sabe com quem você vai se deparar, a segurança que você vai ter naquele profissional ou não. E isso faz total diferença. Então, esse casamento das especialidades, para mim, ele é fundamental. E aí, para a gente finalizar sobre bronquiolite, que agora você já sabe o que é, você já sabe por que ela é causada, você já sabe como prevenir. A gente já falou aqui de tratamento, como a gente vai tratar. Então, basicamente, oxigênio em alguns casos, se for necessário, corticoide broncodilatador em alguns casos, fisioterapia respiratória. E tem também algumas dicas que melhoram muito, né, Lê? Eu queria que você falasse sobre isso. E são coisas simples, mas que melhoram tanto o padrão do paciente, porque a gente sabe que esse paciente, ele tá mais secretivo, ele tá acordando mais, ele tá ficando irritado. Como melhorar isso de forma prática para a mãe? Dicas práticas para a mãe que está aí ouvindo a gente. Algumas medidas simples que a gente pode orientar as mães, né, quando o bebê está no quadro de bronquiolite, que a gente tem, por exemplo, na hora que o bebê for dormir, colocar ele um pouquinho mais elevado, né? Se for aquele berço ajustável, então deixar o berço mais inclinadinho para o bebê ter uma melhor performance diafragmática e fazer com que esse ar ele entre com maior facilidade. A gente sempre orienta também manter a criança bem hidratada, porque isso tem, né, repercussão lá na produção de secreção, se vai ser uma secreção mais densa, uma secreção mais líquida. O que eu tô querendo dizer? Manter a criança bem hidratada, você facilita, né, a expectoração dessa secreção. A secreção mais fluida, mais fácil de ser removida. Também manter o ambiente arejado, como a gente já havia conversado, né? E fazer a lavagem nasal. É claro que a lavagem nasal ela precisa ser conversada com o seu pediatra, conversado com o seu fisioterapeuta, o pneumopediatra, se for o caso, o profissional que está te acompanhando, para você saber fazer a melhor maneira, né? Tomar cuidado com o que a gente vê muitas vezes ali, né? Um colega ensinando, porque às vezes o colega está ensinando errado, então procure um profissional para te orientar, porque daí cada faixa etária tem uma maneira de você fazer a lavagem nasal. A gente sabe, né, que os bebezinhos pequenos, eles podem fazer, quando eu tô falando de bebê pequeno, eu tô falando ali 1 mês, 2 meses, tudo bem, pode fazer, só que se você tem que fazer de uma maneira segura. Que maneira é essa? Uma maneira que o profissional vai te orientar. Então, a gente sabe que normalmente é 1 ml por mês. Então, um bebezinho de 1 mês de vida, eu posso fazer? Pode, você vai fazer com 1 ml. Mas não saiu o jato do outro lado. 1 ml não vai sair. Por isso que você tem que ter acompanhamento com o seu profissional. Que o profissional vai te orientar isso. A gente orienta, né? A gente explica certinho. Então, a lavagem nasal, ela vai ajudar muito. É uma medida simples que você pode fazer em casa, que vai ajudar muito no controle desses sintomas, principalmente no pico inflamatório da doença, né? A gente sabe que os bebês ali até o 6º, tem algumas literaturas que descrevem até o 8º mês de vida, eles respiram só pelo nariz. E aí o bebê tem muita congestão nasal, não consegue respirar pelo narizinho. Então, se você consegue fazer uma higienização como a lavagem nasal propõe, né, de modo seguro e efetivo, de acordo com a faixa etária do seu bebê, você já vai estar ajudando a ele passar por esse período, né,
tão conturbado, uma maneira mais branda. Você consegue atenuar aí os sintomas causados pela doença. Gente, e aí o seu bebê tá com bronquiolite, você já sabe por quê, você já sabe como prevenir, você já sabe tratar, sua criança tá em tratamento em casa, tá fazendo fisioterapia respiratória, tá acompanhando com a pediatra. Quais os sinais que você deve estar atenta que devem te chamar atenção se essa criança piorou, se você precisa ligar para pediatra ou para físio? Sinais de alarme, quais são, Lê? Primeiro a gente tem que pensar assim, o que o bebezinho ele faz, né? Então, o bebê, ele come, ele amamenta, né? Mama. Então, dependendo da idade do bebê, ele come já, dorme e brinca. Então, uma maneira fácil de você identificar se você está precisando contactar novamente o seu pediatra ou o físio, enfim, é você analisar o padrão dessas 3 atividades do bebê. Então, ele está mamando menos do que o habitual, né? Tá com dificuldade para mamar, ele tá brincando menos, tá prostrado. A criança que brinca, vai pra lá e pra cá, de repente tá mais deitadinho, só quer ficar no colo. Sonolento, né? E o bebê, como que tá o sono da noite? Tá perturbado? A gente sabe que nas disfunções respiratórias, normalmente essas atividades, elas estão, né, aí, problemáticas nesse momento. Mas observar isso é bem importante. E também algumas dicas pontuais, que é o quê? O principal é a questão do esforço respiratório. Então, tira ali. Fala pra mãe como ela identifica o esforço respiratório na criança, porque eu acredito que essa é uma das principais dúvidas. Assim, de todas as mães. A melhor maneira de você identificar o esforço respiratório é com o bebê com tórax despido, né? Muitas vezes a gente recebe vídeo do bebezinho com roupa, fica muito difícil da gente identificar e orientar. Então, para você conseguir ter uma plena observação se aquilo é um esforço ou não, vai tirar a roupinha do bebê, tira a roupa do bebê, deixa ele só de fralda e observa. Você vai observar o quê? Então, você vai observar aqui o sinalzinho que a gente chama de fúrcula, que é o do pescocinho, tá? Se isso aqui tá afundando, se tá marcando, né, conforme ele respira. Ó, tá marcando aqui pra vocês, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Isso, exato. Não pode fazer isso aqui. Esse afundamento aqui do pescocinho é um dos sinais que a gente verifica, né? E o clássico também, às vezes o bebê é muito gordinho, a gente não consegue verificar esse do pescoço, não tem problema. Mas a gente consegue ver também o da divisão entre o tronco e o abdômen. Então, bem aqui no meio, no final das costelinhas, a gente tem um músculo diafragma. Quando a criança tá com esforço, tá numa situação mais crítica, né, da bronquiolite, por exemplo, o diafragma trabalha em sobrecarga. Então, ele faz um sulco. Como o bebê ele tem o tórax todo maleável, no momento que o diafragma ele contrai com maior força, ele faz um sulco. Então, a gente consegue ver é como se estivesse entrando assim, gente. As costelinhas, tá? Então, isso são formas de você identificar o esforço respiratório e isso leva um sinal de alerta, tá? Eu só gostaria de colocar um adendo que também, assim, às vezes, lembra que a gente comentou agora há pouco que o bebê, ele é respirador exclusivamente nasal até o 6º mês de vida? Então, muitas vezes, o bebê tá com o nariz todo congestionado, tá com a boquinha aberta, aí ele começa a fazer um esforcinho aqui no pescoço. Então, calma, né? Muitas vezes, faça a lavagem nasal primeiro, porque às vezes é uma obstrução nasal muito importante. Então, lava o narizinho primeiro e observa. Se não mudou o esforço respiratório, isso pode ser, de fato, a disfunção pulmonar que a bronquiolite está causando, tá bom? Então, a gente tem essa forma de verificar que é o esforço respiratório e também a frequência respiratória, né? Que é o número de vezes que o bebezinho respira durante 1 minuto. Ensina, né, a mãe a contar em casa, porque isso é uma coisa muito simples e que ajuda muito. Então, você vai pegar lá um cronômetro do seu celular, coloca lá 1 minutinho, tá bom? Ou do relógio, enfim. Coloca 1 minuto. E aí, você vai contar durante 1 minuto quantas vezes o bebê vai respirar, quantas vezes ele vai fazer a inspiração. Seguia pela inspiração, que eu acho que é mais fácil. O que é isso, né? Você vai contar quantas vezes o bebê puxa o ar. Então, 1, 2. E aí, durante 1 minuto, você vai contar. Cada faixa etária tem um valor específico. A gente sabe que até 1 aninho de vida, o normal aí é de 30 a 60 respirações por minuto, tá ok? Então, você coloca o cronômetro e conta. Durante 1 minuto, esse bebê respirou quantas vezes, tá bom? E aí, o normal é de 30 a 60. Estando maior que 60 respirações por minuto, significa que esse bebê tá com a respiração acelerada, né? A gente chama o termo de taquipneia, mas para ficar mais fácil, o bebê tá com a respiração acelerada.
acelerada, isso pode sugerir aí um sofrimento respiratório, tá bom? E não vale contar quando o bebê acabou de chorar, porque vai dar alterado, né? Ele tava chorando, então não vale contar nesse momento. O ideal é contar quando ele tá brincando ali, sentadinho, ou quando tá dormindo, tá bom? Essa é uma outra forma de você verificar também o esforço respiratório e a frequência respiratória do bebê, tá bom? Então, para finalizar esse episódio, eu gostaria de agradecer a Letícia pela participação. É uma profissional ímpar, que eu confio muito, e por isso ela faz parte do meu time de indicações. E falar para você, mãe, tenha um pediatra ou tenha uma pediatra para chamar de sua, que você tenha acesso 24 horas por dia, para que você não precise se dirigir a um pronto-socorro e para você ter todo esse suporte que a sua criança merece, porque eu acredito que não existe bem mais valioso do que os nossos filhos. Até o próximo episódio.